O ministro da Saúde insiste em dizer que não abandonará o barco em meio à crise. Entre a equipe, a palavra de ordem de Luiz Henrique Mandetta é trabalhar e trabalhar. Ontem, ao receber pastores evangélicos na frente do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro, sem citar nomes, ameaçou demitir integrantes do governo que, segundo ele, viraram estrelas. Era pessoas normais, né? Mas, de repente, viraram estrelas. E falo pelos cotovelos. Tem provocações. Mas a hora dele não chegou ainda não. Vai chegar a hora dele. Amém. Amém. Porque a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Amém. Uma das últimas apostas de Mandetta para garantir apoio popular foi investir na informação. Neste fim de semana, o ministro participou de transmissões ao vivo pela internet com a dupla sertaneja Jorge e Mateus, reforçando o recado para que todos fiquem em casa. Mas a aglutinação tem que parar. O principal motivo da divergência são as medidas de distanciamento social defendidas pelo ministro e pelos governadores, como o fechamento do comércio, suspensão de aulas e redução da circulação de pessoas, e que seguem recomendações da Organização Mundial da Saúde. Bolsonaro quer o chamado isolamento vertical, que atinge apenas pessoas dos grupos de risco, como idosos e doentes crônicos. O presidente falou várias vezes que pediu para o ministro defender esse modelo, que apesar de menos prejudicial à economia, acabou não sendo adotado na maioria dos países. Mandetta vem deixando claro que continuará defendendo as medidas restritivas recomendadas pela maioria dos especialistas, postura que teria desagradado o presidente e que passou a arriscar a permanência do ministro no governo. O Congresso Nacional tem se posicionado como forte aliado de Mandetta, depois do último embate na semana passada, quando Bolsonaro afirmou em entrevista que ele e o ministro não estavam se bicando. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre jantaram com o ministro. No programa Canal Livre deste domingo, o presidente da Câmara defendeu a atuação técnica do Ministério da Saúde e criticou de forma dura a atuação do governo federal, que, segundo ele, deveria agir para salvar vidas e empregos, em vez de criar conflitos. Em vez de ficar fugindo da sua responsabilidade, em vez de ficar criando conflitos, insegurança com a sociedade, o Palácio do Planalto poderia estar atuando para salvar vidas, para salvar empregos, para salvar a renda dos mais vulneráveis, mas infelizmente alguns no Palácio preferem, junto com o presidente, esse gabinete do ódio, preferem continuar conflitando com o Parlamento, com o Supremo, do que dar soluções, talvez porque não saibam aonde encontrá-las. Maia acusou assessores do presidente de trabalhar para gerar desinformação, principalmente nas redes sociais. Essas brigas paralelas, né, comandadas por um gabinete do ódio, comandado por assessores do presidente, que são mais marginais do que assessores do presidente, né, não vão de forma nenhuma mudar as atitudes do Parlamento brasileiro. Nós continuamos votando, nós é que aumentamos o valor da renda mínima, mas eu acho que a sociedade, nesse momento, ela começa a entender que existem muitas informações falsas, muitas mentiras e, mais do que isso, muita irresponsabilidade que tem sido, infelizmente, muitas vezes comandada pelo próprio presidente da República. Nesta segunda, a possível demissão de Mandetta ganhou força após um almoço que reuniu Bolsonaro, os ministros Braga Neto, Luiz Eduardo Ramos e General Heleno e o deputado e ex-ministro Osmar Terra, um dos principais defensores do isolamento vertical.